8h05, nós já estamos na linha com o doutor Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral, a quem eu dou um bom dia e agradeço a presença. Bom dia, doutor. Bom dia, Diego. Bom dia, Ariane. É um prazer falar com vocês e com os amigos da Nova Brasil FM. Doutor, muito bom dia. A Ariane aqui falando. Bom, hoje exatamente um mês para as eleições, e muita gente ainda não sabe muito bem como que vai funcionar esse processo. Tem algumas dúvidas em torno do assunto. A primeira coisa que eu queria te perguntar é como que funciona a questão do segundo turno. A gente vive dizendo aqui, primeiro turno no dia 2, um eventual segundo turno no dia 30. Quem pode ir para o segundo turno? O que determina essa extensão, se é que a gente pode falar assim, da votação? Então vamos lá, Ariane. Tirando a eleição de senador, que também usa o sistema majoritário, as eleições para os cargos de governador e presidente da República são decididas pela maioria dos votos válidos. Então, se alguém conseguir no primeiro turno a maioria dos votos válidos, então aí não precisa de segundo turno. Se não tem a maioria, aí precisa de segundo turno. E o que são os votos válidos? É importante a pergunta, porque tem muita notícia falsa, né, muita fake news em torno disso. Votos válidos são aqueles dados aos deputados. Então, não conta os votos brancos e os votos nulos. Então, se o eleitor quiser votar em branco, se o eleitor quiser votar nulo, esses votos não são contados para ninguém. Então, só contam para efeito de vencer a eleição os votos válidos. Joia. E qual que é a ordem de votação no dia das eleições, no caso desse pleito de outubro, Rolo? Então, vamos lá. Aí em Brasília, tem deputado distrital. Então, o primeiro voto é para deputado distrital ou deputado estadual nos outros estados. Depois, deputado federal. Depois, uma vaga de senador, esse ano essa eleição é uma vaga só. Depois, o voto para governador e, por último, o voto para presidente. Então, o eleitor só consegue passar para a próxima votação, né, para o próximo candidato, se ele conseguir votar direito, né, os dígitos de cada candidato e confirmar um a um os votos até chegar. Perdemos o contato? Não? Está na linha, doutor? Não, estou aqui, estou ouvindo. Perfeito. Bom, e agora a minha pergunta é a seguinte: a gente tem acompanhado e noticiado aqui no Nova Manhã, inclusive, uma série de pedidos de impugnação, muita gente questionando candidaturas X e Y, e a dúvida é até quando isso pode acontecer? Esses questionamentos podem rolar aí até o dia da votação, ou tem uma data em que aqui chega, quem ficou até aqui continua, quem não ficou não fica mais? É importante lembrar que quem julga os registros dos candidatos a presidente e vice-presidente é o TSE, e aí, abrindo parênteses, teve indeferimento da candidatura de Roberto Jefferson, não é? Uhum. E nos estados são os TREs que julgam, e aí no Distrito Federal, o TRE do Distrito Federal, né, julga os registros dos demais candidatos, governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado distrital ou deputado estadual. O prazo começou, né, o último dia para pedir de registro foi dia 15 de agosto e o último dia, conforme a lei, vai até 12 de setembro. Hoje é dia 2, então a gente tem aí praticamente mais 10 dias. Mas é importante destacar que qualquer candidato que tenha o seu registro indeferido pode recorrer para o TSE. A notícia que se tem é que o Roberto Jefferson acabou desistindo e vai ser substituído pelo vice, depois indica outro vice. Mas um outro caso famoso também foi aquele ex-vereador que foi caçado no Rio de Janeiro, não é? E a notícia que a gente tem é que ele vai recorrer. Então, qualquer um que tenha seu registro indeferido pode recorrer para o TSE, mas o prazo é 12 de setembro. O que significa que pode acontecer que o nome desse candidato esteja na urna e vai aparecer na internet, não na urna eletrônica, mas na internet, que o registro dele está subjúdice, isto é, ainda pendente de julgamento definitivo, mas o nome vai para outro. O vereador ao qual o Rolo se refere é o Gabriel Monteiro, que teve ali a sua cassação definida pela Câmara do Rio de Janeiro por 48 votos a 2 nessa semana.
Doutor Rolo, sobre a apuração dos votos, a gente sabe que o resultado a gente conhece no mesmo dia ali, as urnas fecham por volta de 5 da tarde, não é isso? Existe um prazo para que o TSE divulgue o resultado? Existe uma determinação de horário para a divulgação do resultado das eleições? Na verdade, não tem previsão na lei sobre prazo para divulgação. O que acontece é que a apuração é feita, e é importante essa sua pergunta, porque a apuração é feita, Diego, em cada urna, né? Cada urna, 17 horas, faz a sua própria apuração. Lembrando que a urna não está ligada na internet, então não tem como mudar resultado, né? Então, a urna faz a apuração e aí o mesário, às 5 horas, pega aquele cartão de memória e leva até o cartório eleitoral para ser feita essa leitura e transmissão dos dados para o TSE. O TSE faz só a totalização. O TSE é uma grande calculadora, né? Só vai somar, são 500 mil urnas no Brasil inteiro, o TSE vai fazer essa soma. E aí, à medida que os dados forem chegando do Brasil inteiro, o TSE vai divulgando essas parciais. A expectativa é que até o final da noite de domingo a gente já tenha os resultados. Se não tiver 100%, vai ter aí mais de 90%, porque tem urna que viaja, né? Tem urna que viaja de barco, tem urna que viaja de avião, e aí às vezes demora um pouquinho para os resultados chegarem para serem totalizados no TSE. Não tem previsão na lei, mas a ideia é que até o fim da noite a gente tenha aí mais de 90% dos votos apurados. Essa sua declaração me chamou a atenção, o TSE é uma grande calculadora. Lembrando que a cada finalização da eleição na sua zona eleitoral, o chefe lá responsável pela sessão, ele pode imprimir, se cada um quiser pegar esse papelzinho e somar, pode fazer o papel do TSE também, né, doutor? Exatamente. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. É uma das formas de fazer a auditoria, né? Que tem gente que fala que não tem, o voto é inauditável, a urna não tem... Perdemos a... Doutor, o senhor pode repetir? A gente perdeu um pouquinho a conexão do senhor, a gente perdeu o seu último comentário. Então, eu estava falando que essa é uma das formas de auditoria, porque tem gente que fala que a urna não tem, o voto não é auditável. Essa é uma das formas, existem outras. Inclusive, em 2020, teve muito município que aí teve um problema lá no computador, que o computador não tinha sido testado lá no TSE, o ministro Barroso falou na época, mas muita cidade pequena fez exatamente isso que você falou, Diego. O pessoal ia lá, pegava os boletins de urna, que ficam afixados na sala de aula, no colégio, né? E fez a soma na caneta, na mão. Fazer a soma que tem urnas é muito fácil, é muito tranquilo. Agora, tudo bem, 500 mil urnas demora um pouco mais, mas é possível. Isso significa auditabilidade. Ok. Doutor Rolo, eu vou pedir a licença só para fazer, se o senhor me permite, em nome da boa informação aqui, só um ajustezinho. Quando o senhor disse a ordem, o senhor disse que a gente começa votando por deputado distrital. Na verdade, a gente começa por federal. E um segundo voto é para deputado distrital, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Foi feita uma observação aqui para a gente de um nosso ouvinte. Acho que é só um ajuste aqui, que talvez o senhor possa ter se equivocado, mas nada que atrapalhe o conteúdo aqui da nossa entrevista. Então, o primeiro voto é para deputado federal e o segundo para deputado distrital. Doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, muito obrigado pela sua participação. Nova Brasil FM sempre aberta para as participações do senhor conosco. Eu agradeço, Diego, Ariane, um bom dia para vocês e para todos os amigos da Nova Brasil FM. Obrigada, doutor. Bom, lembrando aqui, só para a gente finalizar, que o DF vai eleger nessas eleições 24 deputados distritais, 8 federais, 1 senador e 1 governador, totalizando então 34 pessoas.